Boa tarde mais uma vez. Vou fazer esse inicinho porque estamos gravando, como vocês já sabem. Então, boa tarde a todos e a todas e a todos. Sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer em recebê-los para participarem da programação do 28º Seminário do Cinema Brasileiro, que integra a programação da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes e que tem como tema central: que cinema é esse? Até o próximo sábado, dia 1º de fevereiro, mais de 160 profissionais estarão no centro de 50 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa está disponível para que vocês acompanhem na plataforma mostratiradentes.com.br. Daremos, então, início ao debate temático: que cinema é esse? Mal visto? Malquisto? O cinema brasileiro é mal visto. Essa afirmação pode ser examinada por diversas perspectivas. É mal visto porque não há espaço para ele no modelo de mercado hegemônico e assim pouco se vê em filmes brasileiros? É mal visto porque é mal compreendido? É mal visto porque é mal ou infame? O fato é que são muitos os cinemas no Brasil. Ser cinema e brasileiro ao mesmo tempo constitui um estigma que serviu para apartar o cinema do seu possível público. Essas imagens seriam perigosas e indefensáveis, precárias, sublimes ou desconhecidas? Que imagens são essas? Fica aí essa reflexão para que a gente dê início ao nosso debate. Convidamos, então, para subir ao palco o mediador Juliano Gomes, curador de longas, ele que é de São Paulo. Espírito Santo? Então tá errado na programação, hein? Espírito Santo, tá? O estado do Juliano. E os convidados: Guilherme de Almeida Prado, cineasta em São Paulo. Luiz Preti, cineasta, Minas Gerais. Sheila Schwartzman. Isso? Professora e pesquisadora também de São Paulo. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB Asset, CSN, Caixa, Engeia, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria cultural e educacional da FEComércio, Sesc, Senac em Minas, SPC Cine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoio: Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scoop, MAF, Mística, Naimove, O2Pós, Retrato Filme, The End. Idealização e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate conta com acessibilidade em Libras, será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita mais uma vez a gentileza não gravarem este debate sem prévia autorização. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, pedimos a gentileza de falarem ao microfone e se identificarem dizendo o nome e o estado de origem, para a transcrição das falas posteriormente. Antes de passar a palavra para o Juliano, gostaria de informar que foi encontrado um celular na plateia. Se alguém que perdeu estiver na plateia, podem procurar com a produção e pedir também, solicitar mais uma vez, que retirem o lixo ao final do debate. As garrafinhas de água e qualquer lixo que podem ter ficado aí nas cadeiras e na sala. Muito obrigada. Com você, Juliano. A todos um ótimo debate. Oi, boa tarde. Não tenho certeza. Ah, tá. Beleza. Esse microfone estava ok.
Sou o Juliano, é um prazer estar aqui. Além de estar fazendo essa função aqui, eu faço parte do grupo que programa os longas-metragens aqui da Mostra. Esse grupo é composto por Francis Wogner, que está ali em cima, nosso coordenador também da programação. Eu sou o Juliano, a Juliana Costa também está aí. Então, quem quiser, eventualmente, falar, comentar da programação, reclamar, vai atrás da gente, que a gente está super disposto a dialogar. Esse é um dos princípios desse evento. E também os curtas-metragens que complementam a nossa equipe, programados por Mariana Quinn, Léo Amaral, Lorena Rocha, Rubens Anzolin. E quem que faltou no culto? Acho que é isso. Camila. A Camila. A gente tem mais ou menos até umas 18 e pouco para conversar aqui. Muito legal ver essa sala cheia. Essa é uma mesa dedicada à formulação mesmo do tema da mostra. E a gente tem aqui pessoas com experiências diferentes e entradas diferentes em relação ao cinema e até em termos do perfil dos trabalhos, em termos de pesquisa e produção acadêmica, no caso, mais a Sheila, o Luiz, realizador, montador, também artistas do som, o Guilherme, realizador, que está com um filme muito impressionante, que eu convido vocês a ver no fim de semana, chamado Odradek. É um dos filmes assim que, nesse trabalho gostoso e misterioso de programação, foi um dos que a gente mais, de certa maneira, vibrou entre nós da equipe, vendo em casa e conversando sobre, com esse objeto. Parece um objeto muito curioso, muito particular e, de certa maneira, instigante, não só no seu sentido poético, mas também no sentido de pensar mesmo o que está, de certa maneira, sugerido nessa pequena sinopse provocativa dessa conversa, de que é um trabalho cujo destino ou a inserção no corpo social brasileiro seria qual? Um filme com uma duração não usual, entretanto, um grande comentário também sobre o cinema brasileiro, mas também sobre relações poéticas entre cinema e outras artes. Acho que é um filme com muitas camadas que eu gostaria muito que vocês estivessem aqui nesse mesmo espaço para assistir, porque acho que ele representa algo que inspirou a pergunta que inspira essa mostra, mas que também não é o único, podemos dizer, perfil que evoca essa questão. No fundo, a premissa dessa conversa é que há um conjunto variado de invisibilidade, podemos dizer, que forma o cinema brasileiro, esse grande continente, ao mesmo tempo, para nós, ainda misterioso, como grupo. Então, acho que esses mistérios, esses pontos cegos, que, às vezes, eventualmente, pontos cegos, até estão em lugares de suposta alta visibilidade. Não se está falando aqui só de filmes que não estão cumprindo todas as etapas das convenções. Muitas vezes, filmes dentro das convenções, inclusive das convenções de entrada no mercado de trocas, são invisíveis e não contabilizados em torno de uma ideia que a gente pode dizer desse conjunto estranho, talvez amorfo, chamado cinema brasileiro. Então, eu pensei da gente fazer aqui uma conversa mesmo informal, a maneira como vocês quiserem, em torno do tema dessa... Cada um falar como, de alguma maneira, te provoca ou evoca essa questão, enfim, de uma espécie de invisibilidade, talvez compulsória. Não só a invisibilidade total, mas acho que
jogos de refração e de espelhamento que fazem com que o objeto cinema brasileiro seja uma espécie de continente nebuloso, eu não sei dizer. Eu convidaria o Guilherme para comentar, se você quiser começar a falar sobre o seu filme, entra por onde se sentir à vontade. E obrigado pela sua presença. Bem, obrigado. Não estava esperando começar. Bem, eu não sou palestrista, eu não sei aqui chegar e fazer uma palestra sobre assunto nenhum. Eu sei responder perguntas que me fazem da melhor maneira possível. Eu confesso que eu não fiquei assim muito contente com essa pequena sinopse da nossa coisa, que eu achei até meio preconceituosa. Eu gostei muito do texto que o Francis Wagner escreveu sobre esse tema, que cinema é esse, que eu achei o texto dele que me interessou mais a estar participando dessa conversa do que essa discussão se o nosso cinema é mal visto. Isso eu acho muito mais importante do que a gente ficar criticando o que a gente fez, é a gente pensar o que a gente quer fazer. E a gente realmente, o cinema brasileiro, encontra-se, por vários motivos, não apenas políticos, mas artísticos também, eu acho que numa encruzilhada sobre que cinema que a gente tem que fazer daqui para frente. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso. Embora eu sempre tenha feito um tipo de cinema que foi, pelas pessoas que não gostam de mim, meio chamado de cinema de autor, quase que de uma forma de querer colocar eu num gueto obviamente ruim. Eu, na realidade, sou um cineasta que sempre fui extremamente ligado a essa ideia do popular. Eu sempre, eu faço filmes, mesmo que eu faça filmes um pouco mais autorais do que o filme mainstream, digamos assim, eu sempre busquei fazer um cinema que tivesse uma conversa com o público. Não vou dizer com todo o público, porque não é possível você falar com todo o público, a não ser algumas pessoas que têm essa capacidade. Eu não tenho. Mas eu sempre procurei falar com um público. Então, eu tenho uma carreira, eu comecei a minha carreira fazendo porno chanchada, que era um tipo de cinema, vamos dizer, extremamente comercial e muito voltado para o público, e sempre tive isso na minha memória. No final dos anos 80, eu trabalhei junto com o Inácio Araújo, que está aqui, o Carlão Reichenbach, Andrea Tonati, André Luiz Oliveira, Júlio Calasso, quem que eu esqueci? Lembrei todos? Lembrei. Durante 2 anos, nós ficamos discutindo cinema em busca do cinema popular brasileiro. O CPB não era ainda certificado de produto brasileiro. E a gente sonhava, infelizmente, veio o final da Embrafilme e o nosso projeto era ligado à Embrafilme. A gente nunca conseguiu levar aquela ideia até o fim para a gente saber o resultado, mas eu sempre tive essa ligação sobre o que é o cinema que a gente deve fazer. A gente vive um momento importante, eu acho, porque a gente nunca teve tanto dinheiro para fazer cinema no Brasil como hoje. Em todos os mais 50 anos que eu tento fazer cinema, mas eu sinto que a gente está numa encruzilhada de saber que filme que a gente deve fazer. E é bacana que tem um festival querendo discutir que filme que é, porque hoje em dia, quando a gente se encontra cineasta, a gente fala mais sobre dinheiro do que sobre arte cinematográfica. E a saída que a gente tem para conseguir um cinema que alcance o público, porque, veja bem, não é alcançar o público, não é fazer aquilo que o público quer, é fazer aquilo que o público ainda não sabe que quer, é prever o que o público vai querer. É isso que eu acho que falta, às vezes, colocar na cabeça das pessoas. Muita gente faz aquilo que o público quer, como na reunião anterior tem o pessoal que faz aquilo que acha que o festival quer, mas não é, esse filme é o errado. A gente tem que fazer o filme que a gente quer, buscando encontrar o público para esse tipo de filme. Isso que eu sempre procurei na minha vida, mesmo fazendo um filme de 4h30, que evidentemente não é um filme, nunca me passou pela cabeça que fosse ser um filme popular, mas em momento algum eu fiz um filme pensando que era para não exibir para ninguém. Eu sempre pensei num filme para exibir para alguém que gostasse daquele filme que eu tinha feito. E eu tenho certeza que ele vai acabar encontrando
o público que vai gostar desse filme, mesmo que não seja todo mundo. E eu acho que cada um de vocês, eu imagino que todo mundo, já que são pessoas que querem fazer cinema, tem que colocar isso na cabeça e buscar isso. É para isso que eu vim aqui discutir, sem preconceitos, e buscando, eu acho que um grande problema que a gente tem que enfrentar, isso já pensando mais a nível internacional, é que o Brasil é um país tão grande e tão rico e tão múltiplo, que isso acaba virando contra a gente, porque fica parecendo que a gente não tem uma cara, que a gente não tem uma identidade. E a gente tem. O problema é que nem sempre a gente encontra na gente mesmo como expressar, e a gente não encontra. E aí entra o poder público, entra, vamos dizer, as políticas, que eu acho que estão erradíssimas nos últimos 15, 20 anos de cinema, que não é que é produzir o filme que parece que alguém quer, mas que não tem ninguém que queira ver. E enquanto a gente não tiver esse filme que fala da gente, mas que fala para um público que vai ver e curte esse filme, a gente vai ficar discutindo e gastando dinheiro à toa para fazer um cinema que ninguém vai ver mesmo, porque realmente a gente está enfrentando, talvez, a gente teve agora esse milagre chamado Walter Salles, mas a gente não pode ficar acreditando só no milagre, porque isso também pode morrer na praia logo, logo. É só um boom que passa. Eu espero, evidentemente, que não seja um boom que passa, mas acho que a gente tem que aproveitar esse milagre para começar a mostrar o cinema que a gente é capaz de fazer e que é bacana, e que não é o cinema que os outros disseram que você quer fazer. É o cinema que você quer fazer, porque se você não for sincero, o seu filme não será sincero. E se o seu filme não for sincero, ele não vai atingir a sinceridade da outra pessoa. Ele vai ser falso. E o espectador tem uma capacidade de identificar o falso enorme, que a gente não leva muito em consideração, entendeu? Enfim, isso só para começar, eu acho que já falei bastante e depois a gente pode falar mais coisas. Obrigado. Eu queria ouvir o Luiz sobre, enfim, o que as questões te evocam, o caminho que você preferir. Total. E aí, gente, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado por estarem aqui, por essa conversa. Eu fiz algumas notinhas assim para tentar organizar o pensamento, assim, que o meu pensamento tende a ser meio fragmentado. E vai ficar fragmentado mesmo, mas assim, vou tentar concatenar minimamente. Mas quando vocês mandaram, né, o textinho, assim, a primeira coisa que veio na cabeça assim foi o filme do Tonati, né? O Já Visto, Jamais Visto, né? Que justamente borda nessa questão de uma forma bastante bonita, assim, né? E eu comecei a pensar sobre o filme e aí depois eu me lembrei, na verdade, quando que eu tinha visto o filme, né? E eu assisti o filme na sua sessão no Fórum Doc. Depois eu quero falar sobre o Fórum Doc, para quem não conhece. E eu lembro que eu sentei, e aí atrás de mim sentaram dois amigos, que eu não vou falar os nomes. E aí, assim, com 10 minutos de sessão, me cutucaram assim atrás, assim, olhei. Aí me passaram assim, uma garrafinha assim, de água, né? Aí eu, obrigado, tal, peguei. Era uma cachaçinha, né? E, claro que eu acertei, comecei a beber aquela cachaçinha enquanto eu assistia o filme. Aí eu passava de volta e eles iam passando a cachaçinha. E lá para metade do filme, assim, começa a suar. E, né, a coisa começa a ficar turva, né? E o filme, não sei se vocês viram o filme. Vocês viram esse filme, gente? Alguém viu? Não, pessoal, porque o filme ele tem já uma certa proposta, assim, um tanto, como posso chamar, assim, onírica, talvez. Eles colocam num certo estado, assim, já meio fora da realidade, né? Fora do, né? E aí, assim, com essa cachaça, eu fui ficando cada vez mais, assim, meio transtornado com aquilo, sem conseguir acompanhar tão bem o filme, assim, suave, suave. Até que, finalmente, assim, no final da garrafinha, assim, estou tomando e vem, assim, um tanto de papel na minha boca, assim, né? Aí eu entendo que os papéis eram ácidos. E aí, de fato, eu estava, assim, tipo, não era cachaça aquilo, porque cachaça não faz tanto, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse povo é muito doido mesmo. Nossa Senhora. Eu não sabia, obviamente, e aí fiquei pensando, né, assim, bom, já visto, jamais visto, mal visto.
porque eu estou aqui doidão vendo esse negócio, não vou conseguir lembrar nada do filme, né? Aí depois, voltando ao filme, mais tarde, mais para frente, eu vi que não tinha sido mal visto, não. Que, na verdade, o filme, ele, mesmo você vendo ele sóbrio, ele causa um certo estado assim de... sabe? Porque o filme, só para quem não viu o filme, assim, é um filme feito com arquivos do Tonati, que são basicamente assim, alguns filmes que ele não finalizou. E eu acho que isso fala muito sobre o cinema brasileiro, né? E alguns arquivos também pessoais que ele filmou a família ao longo dos anos, né? E assim, na verdade, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu soube, depois que eu li, o filme principal, que assim, a gente vai ver mais ao longo, né, o arquivo principal, que é um filme chamado Paixão, que ele filmou com o filho dele lá no sítio, lá numa cidade no interior de São Paulo. Ele é belíssimo, belíssimo, é lindo, gente. Um negócio assim, é tipo, se fosse um filme europeu, ia ser um Victor Erice, assim, sabe? Assim, é um negócio assim, né, lindo, assim. E aqui o filme nem finalizado é. Não sei por que não foi finalizado, mas enfim, se alguém souber pode dizer. Então são esses filmes conjugado com os arquivos familiares que a Cristina Amaral vai tecendo, juntando, sabe, passando assim basicamente uma montagem assim de atração, assim, uma montagem por afinidade, assim, né, uma afinidade magéticas assim. Então nada se explica, não tem off explicando. Você vê, você acompanha as imagens, o som que vem das imagens ou alguma construção sonora posterior, mas você não tem nada que explique o que você está assistindo. Você vai só acompanhando aquelas imagens e, de certa forma, acompanhando elas assim ao longo do tempo, ao longo do espaço assim, né, da vida do Tonati, né? E eu acho que assim esse título fala muito assim, né, de certa forma assim, da obra do Tonati, mas também do que é o cinema brasileiro, né? Que é isso, né? Sempre na iminência de não ser completado ou na iminência de ser perdido, né? Quantos filmes da nossa história assim, né, a gente não sabe onde estão, se perderam, né? Ou quantos filmes começaram a ser realizados e nunca foram finalizados. Parece que isso, sabe? Então, assim, aqui no Brasil, eu acho assim, só ser visto por uma pessoa já é quase um milagre, assim. Não é uma coisa assim simples de acontecer. E eu acho que esse filme Tonati ele fala bastante sobre isso, né? E ali ele coloca o filme para ver. E eu sei que tem outros arquivos que não chegaram a entrar, sabe? Outros filmes que não chegaram a entrar também nesse filme. Então tem outras coisas aí também para serem conhecidas. Enfim, aí mais voltando, eu queria comentar rapidamente também sobre o Fórum Doc, assim, para quem não conhece, né? Que foi onde eu vi o filme, né? E o Fórum Doc é um festival que acontece em BH já tem muitos anos. A Júnia Torres é a alma, a força da realização desse festival, que é um festival etnográfico que passa muito cinema indígena, assim, né? Que também é um cinema que não é visto, né? Lá é onde você vai para você conhecer o cinema indígena. E lá, por exemplo, assisti, e eles fazem umas mostras assim, além de passar os filmes brasileiros contemporâneos, então eles fazem mostras também temáticas assim, né? E teve um ano que o Everton Belico, que também está aqui participando do festival com coisa, ele fez uma mostra junto com a Júnia que era em cima de filmes que abordam as religiões afro-brasileiras. E entre os filmes estava um filme da Raquel Gerber, o Ilê Choroquê, que eu tive a sorte de assistir lá no Fórum Doc. E eu não sei quem assistiu, que não assistiu, provavelmente não vai assistir. A gente assistiu em 16mm, porque esse filme ainda não foi restaurado, digitalizado. Não sei se vai também, né? A Cinemateca atualmente foi privatizada. Será que se faz ali, né? Não sei, estou meio sem notícias sobre isso. Então, assim, a chance de a gente ver esse filme de novo é rara. E, assim, é um filme belíssimo. Então, lá é isso, é um festival onde a gente vê esses filmes. Ele chorou que esse ano agora, por exemplo, eu fui assistir um filme do Bodansky, que eu não conhecia, chamado Gitirana, que também é um filme que o Bodansky comentou na sessão, que na época que ele é um filme que ele fez logo depois do Iracema, também com Orlando Senna. E na época que ficou, exatamente, é um filme que ficou sumido. Tem tanto filme que assim foi feito, ficou sumido, agora aí de repente você ressurge, né? O que é bonito também, né? E o Bodansky comentou que na época ele mostrou o filme para o Paulo Emílio, né? E o Paulo Emílio falou assim: não, esse filme é ruim, não é bom não.
E ele perdeu um pouco do desejo assim de colocar o filme para frente, assim, entendeu? Não, esse filme não é, sabe? Não, deixa para lá. E o filme ficou meio enterrado, sabe? E é um filme assim que tem assim quase metade do filme tem um retrato assim de Juazeiro do Norte, que é de uma beleza, gente, assim, é inacreditável, assim, né? Assim, e Juazeiro do Norte assim é um lugar assim incrível, né? Muita coisa acontece lá, não sei quem já foi. E então só por isso o filme já vale, assim. Só por assim uma meia hora assim você vê o Juazeiro do Norte, tudo que acontece ali, toda a insanidade que é aquela cidade, já vale a pena. Então assim, isso sobre o coisa. Mas aí, eu queria só retomando. Eu falei que ia ficar fragmentado, né? Mas aí pensando assim, talvez mais para essa perspectiva, né, do mercado, né? Eu fiquei pensando sobre isso, né, de ser visto, não ser visto, né? E é muito doido porque parece que a baliza do ser visto é a baliza do mercado, que significa basicamente ser visto por muita gente, né? E eu acho que assim, hoje em dia, por exemplo, na Ancine, você tem editais que são de desempenho, né? Você tem dois desempenhos, o desempenho comercial e o desempenho artístico. O desempenho comercial é o número de espectadores no cinema que você faz. O desempenho artístico é o número de festivais no qual o filme passou. E, claro, a importância do festival, né? Se você passa em Cannes, você ganha mais pontos. Se você passa no Mostra Filme Livre, você não ganha nada. Então, são dois assim, desempenhos que possibilitam realizadores fazerem outros filmes, né? Colocarem o dinheiro em outros projetos, que basicamente dependem de você ser visto nesse lugar do mercado, né? Então, assim, para você hoje em dia conseguir dinheiro, você precisa ser visto nesse lugar, né? Em quantidade, assim. Né? Senão, se você não é visto, significa morte. Significa que você não vai fazer filmes. A morte, assim, no sentido, não é a morte do cinema, a morte do seu cinema. E isso é meio trágico, né? Isso eu acho uma perspectiva assim completamente equivocada, assim, do que deveria ser para o cinema brasileiro, assim, porque é isso. Quando a gente pensa nesses filmes, quando a gente pensa no cinema indígena, o que é o cinema indígena, né, gente? Como é que o cinema indígena vai fazer isso? O cinema indígena vai para o cinema, vai passar no shopping para conseguir fazer lá seus milhões de espectadores e aí poder falar assim, agora eles podem dar dinheiro para o cinema indígena? Sabe? Não faz sentido isso. Né? A gente tem uma cota lá, né, para o cinema indígena, mas quem é que vai escrever um edital? Quem é que vai ter produtor lá nas aldeias para poder escrever, sabe, os filmes? Não tem, não faz sentido nenhum, né? Então, assim, é invisibilizado desde esse momento aí, né? Ao mesmo tempo que é invisibilizado, ele existe. Ele existe e está sendo visto. Está sendo visto no Fórum Doc, por exemplo. Algumas pessoas acabam vendo, né? Então, essa coisa do ser visto, assim, meu pensamento aqui, né, seria assim, tentar não olhar para o que é ser visto pela via do mercado e por outra via. Né, que seria essa, assim, né? Assim, às vezes uma pessoa vê é mais importante do que muitas vê, né? Que é um pouco o que você estava falando também, né? Eu vou tentar ser mais breve. Espera aí, gente, senão eu vou falar muito. Aí tinha uma outra coisa que eu queria falar. Por exemplo, no mundo real, né? Essa coisa, pensando ainda nessa coisa de ser visto, assim. Né? No mundo real, às vezes, não ser visto é justamente o que possibilita a sobrevivência, né? Então, assim, sei lá, por exemplo, nos terreiros, quando se filma, né, uma dos grandes debates que teve assim, em relação à filmagem em terreiro, por exemplo, foi justamente a filmagem de sacrifício. Né, o que isso gera, né, para essas comunidades. Né? Então, assim, isso não ser visto é sobrevivência para aquelas pessoas. Né? É uma forma deles continuarem sobrevivendo, continuarem fazendo suas práticas, né, sem serem atacados. Então, às vezes, não ser visto é mais importante do que ser visto. Tem um filme também emblemático, sabe, disso, que é o Yaô, do Geraldo Sarno, né? Que é outro filme que ficou também meio que sumido, assim. Acho que era visto, né, assim, esporadicamente, mas não foi tanto visto. O Yaô, ele filmou no terreiro de mãe e filhinha, né? E o Geraldo, que era filho da casa, ele foi permitido entrar na camarinha para filmar, né? E ele filmou da camarinha, que é um lugar assim do segredo, né? É o lugar onde os filhos de santo ficam quando eles estão em recolhimento, né? E já se debateu muito, por exemplo, depois, mais para frente, né, se poderia ter deixado entrar, né? No caso, assim, mãe e filhinha permitiu, né? Mas assim, era o debate. Podia filmar dentro da camarinha? Não podia. O que isso gera, né? Assim, para as pessoas que estão ligadas àquelas práticas, né?
Então, por exemplo, a ideia de que assim, certos segredos não podem ser revelados, mas, ao mesmo tempo, assim, mostrar a camarinha significa revelar os segredos? Talvez não. Então, enfim, eu acho que essa coisa... Estou viajando um pouco aqui, gente. Mas, assim, essa coisa de ser visto, não ser visto, assim, para mim é sempre assim... eu acho que tem que colocar em xeque, assim, sabe? Mesmo assim, colocar em xeque. O que é ser visto, o que é importante ser visto, não é? Tudo é e tudo não é, na verdade. E, assim, cada contexto vai trazer suas próprias, né, demandas e, enfim, desafios em relação a isso. Então, assim, então, assim, vou tentar finalizar, gente. Aí eu me lembro, para falar um pouco aqui da nossa experiência também, eu lembrei um pouco lembrei também do Estrada para Ítaca, né, que foi exibido aqui em Tiradentes em 2010. Estrada para Ítaca. Foi a estreia do filme, que foi a estreia do filme aqui em Tiradentes, 2010, na Mostra Aurora, né? E normalmente eu falo assim que para mim o Ítaca, assim, a importância dele é menos o filme e mais o que ele gerou, né? Então, assim, quando eu penso nisso, eu estou querendo dizer o quê? Assim, foi um filme que foi muito visto? Não foi. Na sala de cinema não foi muito visto. Mas ele foi visto, um momento ali, em 2010, ali na tenda, por certas pessoas, assim, né? Então, assim, o que ele gerou naquelas pessoas, sei lá, né, o pessoal da Filmes de Plástico, o Adirley, enfim, essa geração que estava ali, começando a fazer cinema naquele momento, eu acho que é mais importante do que o filme em si, sabe? Porque aquelas pessoas estavam ali para ver. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, né? Assim, quando eu faço um filme, né, essa ideia, assim, né, sempre meio tosca, assim, né, de que assim, a gente tem que fazer filme para o espectador, né? Assim, essa ideia eu sempre achei estranha, assim. Ao mesmo tempo, é isso, para o espectador, beleza, mas qual é o espectador, né? Para quem que você quer mostrar o filme, na verdade, assim? Já que você tem que querer mostrar o filme para alguém, para quem que você quer mostrar o filme? Como é que você faz isso chegar naquelas pessoas, né? E às vezes é uma sorte de contexto. Aquelas pessoas que precisavam estar ali assistindo aquele filme, estavam ali assistindo aquele filme naquele momento. E às vezes isso não acontece, né? Eu até fiquei lembrando agora para finalizar mesmo, gente, de um ponto de boiadeiro que tem me acompanhado assim, ultimamente, assim, que eu acho bem bonito, assim, que é aquele que fala: eu atirei, ninguém viu. Seu boiadeiro é quem sabe aonde a flecha caiu. Eu atirei. Né? Então, ele atira a flecha, ela cai, só quem viu foi seu boiadeiro, né? Então, assim, aí eu fiquei viajando. Gente, será que a gente poderia pensar... Aqui eu vou forçar um pouco a barra, viu? Poderia pensar os filmes que a gente faz como flechas, né? Assim, pensando assim, né? Também na história do cinema sempre se fez muito essas analogias, né? Com a câmera, né? Como uma arma, ou filme bomba, ou sei lá, né? Essas coisas. E se fosse uma flecha, né? Onde é que essa flecha... Onde é que a gente mira essa flecha, né? Aí você tem uma flecha só, né? Onde é que você vai mirar essa flecha? Né? Qual o alvo que você quer atingir com essa flecha? Né? Ou então, se ela cai, onde é que ela cai? Quem vai ver essa flecha onde ela cair, né? Sei lá, só viajando um pouco aqui. Eu queria complementar, aqui só fazer uma pequena nota, porque hoje mais cedo, aqui mesmo, no debate de um filme chamado Kickflip, que tem algumas pessoas que fizeram um filme que estão aí, filme de Campinas, de realizadores jovens, que passou na Mostra Aurora agora, 14 anos depois, veio o exemplo e a comparação com Estrada para Ítaca. Aqui, para uma pessoa 20 anos mais nova que a gente. Enfim, o que eu quero dizer, acho que reforçando um pouco a sua hipótese, alguma coisa continua aí. Talvez difícil de ser contabilizada, mas, né, porque você poderia argumentar diante do balcão de negócios, né, que se vocês fizeram Estrada para Ítaca, o Gabriel Martins, o André, o Maurílio, Pirata fizeram um Estado de Sítio, e o Marte 1 foi quase para o Oscar, você está quase no Oscar, pô. Né? Quando chegar o M de mercado, né? E isso eu estou dizendo é uma verdade incontestável, né? Então, tipo, há mais, acho que, como você mesmo disse, acho que há mais métricas. Mas eu não vou me alongar muito na minha nota, só porque isso aconteceu hoje aqui nessa mesma sala, reforçando um pouco o que você disse.
eu queria pedir para a Sheila compartilhar um pouco seu pensamento, suas ideias com a gente, para a gente, em seguida, passar para ouvir vocês e tentar fazer um coral aqui. Tem que ligar isso? Tá funcionando, né? Tá legal. Então, tá bom. Obrigado pela presença. Pertinho, tá bom. Tá perfeito, eu ouvi bem. Ok? Tá ótimo. Obrigado, Luiz. Tá ótimo. Tá bom, tá bom. Eu sei como é que é isso. Eu também tenho... Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com essa plateia tão bacana. Queria agradecer muitíssimo, né, a oportunidade de estar aqui, Raquel, essa organização maravilhosa, a gente, né, os nossos curadores aqui, vocês todos, muito obrigada, é muito bom. Bom, eu vou falar, gente, eu não sou realizadora, né? Eu sou historiadora do cinema brasileiro e sou historiadora. Antes de me voltar para o cinema brasileiro, eu tenho uma formação de historiadora. Então, o meu olho é indissociável de sempre relacionar com a história, né? É alguma coisa assim. E também sou levada, né, a relacionar os acontecimentos no nosso cinema também com os nossos trancos políticos, né? Quando deu aí 16, 17, 18, né? Aí eu falei, ai, gente, é uma nova... Né? O que vai acontecer? Né? E agora? Né? A gente está numa nova retomada. Eu fui... Porque eu sou contra a ideia de ciclo, né? Eu acho que isso aí é uma ideia que vem lá do Caio Prado, do Celso Furtado, que se aplicou ao cinema brasileiro, mas que, de alguma forma, a gente sabe que essa produção não parou, né? Então, não vamos ficar no ciclo. Mas, né, às vezes, a realidade acaba nos fazendo, né, repensar isso e associar, sem dúvida, aos acontecimentos políticos. E isso me lembra, por exemplo, né, de pensar que o cinema brasileiro vai bem quando o país vai bem. E o cinema brasileiro não vai bem quando o país vai mal. Não fui eu que disse isso, foi o Carlão Reichenbach. É alguma coisa para a gente ficar atento. E eu falo da minha experiência como historiadora, como alguém que, desde 2014, foi levada a pesquisar o cinema de grande bilheteria, esses mesmos, né, que são mal vistos por nós, provavelmente, né, mal vistos, né, malquistos, né, nesse sentido. Né. Eu sempre trabalhei, né, com cinema silencioso, gosto muito, mulheres, etc., mas Fernão Ramos, e quando a gente foi fazer aquele livro, então, me deu essa incumbência de pesquisar o cinema de grande bilheteria, não é, que estava acontecendo naquele momento, não é? E eu fiquei pesquisando isso, né, não parei, e justamente quando veio a crise, né, para onde que o cinema foi, esse cinema? Eu fui para o streaming, tá? E eu não sei se vocês conhecem os filmes brasileiros do streaming, né? Mas é algo, né, que eu vou tentar falar um pouco aqui para vocês. E, em primeiro lugar, também, pensar o seguinte, se chama o cinema brasileiro de cinema nacional. Eu abomino, né, essa expressão. Né? Vocês lembram, nós somos um país, não é, exportador, não é, de manufatura e de know-how. Né? E o produto nacional é sempre aquele visto, não é? Segundo a categoria vinho nacional, não é? É sempre aquele... Você não fala de música nacional nem de futebol nacional. Né? Então, vejam que essa própria construção, cinema nacional, ela já é em si depreciativa, né? E virou um gênero, né? Isso é um gênero lá, tinha nas locadoras, no DVD, no streaming, né? Então, começa por aí. E aí, será que vocês têm uma imagem que eu pedi para passar? Eu vou pedir para passar. Não, porque isso aí me faz lembrar, não é? É uma foto que me chamou muita atenção. Eu estava no dentista, e eu vi
uma revista Caras, a capa de uma revista Caras com o Ainda Estou Aqui. Era o começo ainda da grande campanha que vai acontecer, não é? E tem aí essa imagem, eu mandei um PowerPointzinho, e que é o seguinte, dizia, não é? Era uma foto que, ao ver o enquadramento que eles fizeram, me lembrou as fotos das casas, não é? Imperiais, a casa inglesa, onde nós temos a nossa Elizabeth, não é? Que fica no meio, não é? E com essa pérola maravilhosa, né? O Brasil na elite do cinema brasileiro. Quer dizer, chegamos lá. Né? Eles estão nos reconhecendo. Né? Nós precisamos, né, desse reconhecimento. Né? A alma colonizada, né? É a revista Caras. Tá? Mas ela é expressão, né, dessa classe média bem pensante ou burra, né? Que mal vê, mal gosta do cinema brasileiro. A gente sabe, porque a gente tem um mercado ocupado, etc. Acho que agora já pode tirar a imagem. Muito obrigada. Né? Acho que vocês entenderam, né, como é que... Né, sem, evidentemente, nada contra o filme, estamos todos torcendo, né? Sobretudo, né, vamos conseguir viver esse clima até que o cinema brasileiro volte a ser cinema nacional. Né? Então, vamos aproveitar enquanto a gente está com essa onda boa. Não é? Então, e também dizer o seguinte, eu sei que talvez aqui não seja o lugar correto de dizer isso. E eu digo isso porque eu acho que a gente tem que ter, o Guilherme estava falando, nós estamos falando aqui, tem que ter uma vontade de diálogo. Né? Pode ser, quer dizer, eu tenho a certeza que eu não vou atingir todo mundo, mas também já existe, a gente sabe, filmes que procuram atingir muita gente. Então, é nesse sentido que eu trago um pouco disso que eu examinei e do que eu um pouco estou vendo aqui, né, de ver esses filmes. Nós precisamos de filmes de sucesso, porque eles ocupam as salas, ocupam o imaginário, tá? E podem concorrer com os filmes hegemônicos. Tá? A gente pode não gostar deles. Agora, já que é preciso, vamos ver o que é que está se fazendo. Não é? Porque eles falam, não é, com muita gente. Eu espero, né, que a gente não pode desistir, até porque, dentre eles, há filmes que procuram afirmações próprias, que contrariam normas, clichês, né, que são subvertidos. Isso acontece, por exemplo, eu gosto muito do Vai Que Cola, de 2015, né, onde tinha o Paulo Gustavo, e perder o Paulo Gustavo para nós foi algo, eu acho, muito importante, porque o Paulo Gustavo conseguia subverter, né? Falava, fazia casamento gay, vocês devem ter sabido dos últimos filmes dele, mas eu gosto muito do Vai Que Cola, eu boto como exemplo, porque estamos lá na pensão do Meyer, né? E há um problema lá, e eles vão para um apartamento no Leblon. Qual seria a narrativa mais comum? Os suburbanos vão para o Leblon e vão, né, corrigir seus maus hábitos, né, vão aprender a comer, a falar, a se vestir. E o que acontece? O contrário. Eles suburbanizam o apartamento clean, fazem festa na laje e a Zona Sul gosta, em turma, com as práticas deles. Eu acho que, para esse tipo de filme, é uma coisa interessante, porque o Paulo Gustavo, justamente, vocês lembram, na época da Covid, justamente, que acabou levando ele, ele fazia aquela Senhora dos Absurdos, não sei se vocês viram, que era justamente uma mulher do Leblon. Uma mulher que representa aqui, chegamos à elite
do cinema e assim por diante. Né? Então, eu falo, né, dessa necessidade de conversa, e aí também teve um fato que me chamou a atenção, que foi o seguinte: em 22, a gente ainda estava com as salas de cinema vazias. Qualquer coisa, Rosário me corrige, mas me parece que foi 22 o nosso market share mais baixo. Nesse ano, teve 2 filmes de diretores brasileiros que chegaram ao mainstream. Veja, há muitos filmes brasileiros feitos por negros e negras, mas chegar ao mainstream, nós não tínhamos essa marca. E é preciso perceber que, nesse ano, a gente teve medida provisória, tudo bem, Lázaro Ramos, estrutura, televisão, cara conhecido. De qualquer forma, ele fez um filme sobre racismo. Né? Tinha lá as vilãs da novela, tudo isso, mas ele falou de racismo num filme que foi e atingiu 500 mil pessoas. Isso é um feito. Foram vários meses. Inclusive, foi muito bacana, porque era aquela época, né? Estava começando, que eles estimulavam justamente as pessoas a irem aos cinemas, porque, se você não tem público, vocês sabem, o cinema sai de cartaz. Então, eles conseguiram isso, e, se vocês lembram, né, serviu como uma catarse daquele período horrível que a gente estava vivendo, das incertezas. Né? O filme é anterior à mudança política, né? E ele serviu como uma catarse, e as pessoas aplaudiam no fim das sessões, né? Como estão aplaudindo agora o filme, né, sobre o Rubens Paiva e etc. Né? Então, esse filme foi e é um fato importante para o cinema brasileiro, para a história do cinema brasileiro, que eu acho importante demarcar, e o outro é justamente o Gabriel Martins e o Marte 1, que pode não ter tido uma bilheteria estrondosa, mas ele ganhou Gramado, né, teve um caminho, e foi escolhido pelos críticos brasileiros para representar o Oscar. Não passou dos 15, não é? Mas já é um feito, sobretudo pelo tipo de abordagem deles, não é? Que não estão aí, né, preocupados, estão aí para desmascarar, né, ou para abandonar os clichês sobre as imagens da representação negra, justamente porque, né, como diz o André Novaes, né, recusar e contrariar as formas de representação habituais sobre os negros é um gesto político. Então, isso aconteceu, né? Foi importante. Então, me parece que são pequenas coisas, né, desse cinema mal visto, etc., não no caso da filme de plástico, por exemplo. Né? Mas eu acho que é importante, até porque isso abre, né, abre fronteiras. E o Gabriel, eu conversei aqui com o Tiago, né, me contou que o Gabriel acabou de fazer um filme para a Netflix, e eu estou muito curiosa de saber como é que vai ser esse filme, porque a gente tem as piores notícias, vocês sabem, sobre, né, as condições de trabalho, as condições de respeito aos direitos nas plataformas. Né? Então, vamos ver como é que isso vai acontecer. Né? A partir dessa desregulação, eu acho que talvez vocês saibam melhor do que eu, muitos aqui são profissionais, né? A avalanche que foi desde a entrada aí do streaming e essa desregulação que se vive. Né? Por outro lado, ir ao cinema é muito caro. Né? É um cinema feito, né, por classe média, para a classe média. Embora, justamente, quando tem as promoções, os cinemas enchem. Né? Então, e que filmes são esses? Né? Eu estou falando desses aqui. Né? É o Minha Mãe é uma Peça,
de pernas para o ar, que é aquela mulher, né? Workaholic, ela vai render bem no sexo, no trabalho e como mãe, né? Essa é a quarto feminismo neoliberal, né? Está aqui. Né? Gente, é isso mesmo. Né? SOS Mulheres ao Mar, depois eu vou falar particularmente desse filme. Minha irmã e eu, Goiás, gente, Goiás, o campo, o agronegócio, como é bonito tudo aquilo, não é? Os farofeiros. Então, são esses filmes justamente onde me parece que o Paulo Gustavo e seu grupo eram uma exceção, né? Justamente porque riem desses valores dessa classe média. Não é? E aqui eu lembro também, nessa época, que a época da chamada, então chamada ascensão da classe C, vocês lembram? A gente tem muito filme que ria dessas pessoas que ascendiam. Né? Você tem filme... imaginem vocês, houve 6, 7 filmes de cruzeiro. Eu tenho uma aluna, uma orientanda, que fez uma tese sobre esse período. Para a gente ver também, tudo bem, não é o mais interessante aqui que vocês fazem, mas compõe esse leque aqui. Bom, e vou dizer, então, que também não gosto, né, quando a gente fala desses filmes. A gente talvez pudesse falar que O Candidato Honesto é um filme infame, né? O Suburbano, alguma coisa, também é. Né? Mas também existe sempre essa associação do popular, né, a algo que é ruim, né, depreciativo. Aí eu estou terminando. Como disse o Bressani, aqui o cinema brasileiro é paródico. Paródico no sentido de dizer que a gente está sempre referido ao cinema estrangeiro ou câninos, né, que não são os nossos. Mas isso não é exclusivo do cinema brasileiro. Né? A gente parodia nos melhores casos, né? A gente copia com nossas marcas indeléveis, naturalizar a diferenciação social e a desigualdade. Né? Isso a gente vê no Humberto Mauro, a gente viu na Filha do Advogado, em 25, a gente vê no SOS Mulheres ao Mar. Na Filha do Advogado, se vocês já tiveram curiosidade de olhar, tem na internet, bacana, da Cinemateca Pernambucana, uma cinemateca maravilhosa, online, onde tem esses filmes antigos e os novos, e também os curtas, Super 8, etc. Na Filha do Advogado tem lá um vilão e o mocinho. Né? Mas na Filha do Advogado tem 2 vilões. Né? E quando vai para os finalmente, né, que já matou um vilão, tem outro para matar, o herói ele vai sofrer, vai vir um menino negro, com a mão, ele abre a mão, ele estava colocando um veneno lá num copo de bebida do herói. Então, não bastava botar 2, né, parodiamos, imitamos o cinema americano. Né? Tem o bandido, o mocinho. Né? No cinema de Pernambuco, nesse momento, tem 2 vilões, mas precisa ter um menino negro para completar, né, a ruindade. No caso atual, né, da Cris D'Amato, por exemplo, 14, né, 14, você tem o SOS Mulheres ao Mar, é o Sex and the City. Todo mundo conhece isso da televisão. Né? Então, são 3 mulheres. Né? Tem a menina que escreve, tem uma pegadora, e a terceira é a empregada doméstica. Né? Porque ela é muito amiga e tal. Elas partem num cruzeiro. Nesse cruzeiro, cada uma vai conhecer um rapaz e tal. A empregada entra de contrabando, ela entra como clandestina, né? E lá ela, então, também sai para paquerar, ela tem o cabelo um pouco crespo, ela aprende bem, e ela conhece um cara muito simpático, ela sai, fala meio enrolado, né? E ela vai encontrar um cara que se veste com um summer jacket, né? Todo
elegante e tal. No final, a gente vai saber que ele era o cozinheiro do navio. Então, num filme brasileiro, né, não tem happy end possível, né, de o princesa e o plebeu. Né? Estamos designados a continuar nas nossas diferenciações de classe. Bom, só para falar um pouquinho agora, né, justamente, mas a partir de 17, 18, esses filmes já ficam mais, eles não ficam mais entre diferentes classes. As tramas, por exemplo, Minha Irmã e Eu, são da mesma classe, quer dizer, uma mais louquinha, a outra mais, não é? E nos filmes do streaming tem uma coisa muito interessante. Eles obedecem completamente à diversidade, não é? E à inclusão. Todos os filmes. Então, o que acontece com a nossa realidade? Tem a protagonista branca, sempre são mulheres, né? A sua amiga é negra e tem o gay, uma gay ou um gay que fazem parte da trama. Em geral, todos os filmes são assim, os filmes que eles comandam a produção. E mais coisas, etc., não é? Onde a gente vê que isso, evidentemente, né, não me parece que é interessante como proposta, mas a gente sabe que isso não acontece. Então, eu sinto aí, no caso, né, uma clara inserção, né, de alguma coisa. Não é? Essas são as pinceladas que eu tenho para mostrar para vocês e um pouco vai mudar um pouco só, levar e lembrar, não é, que a gente precisa falar também com todo mundo. Com todo mundo não, mas não é, o Guilherme já explicou bem, com o possível. Obrigada. Obrigado, Sheila. Eu queria convidar a vocês aqui para fazer perguntas à nossa mesa. Acho que temos um leque amplo de ideias. Eu não sei, o Guilherme citou o texto do Francis Wagner. Não sei se o Francis queria fazer um adendo em relação ao seu texto. Tá bom. Então, quem quiser trazer uma colocação, uma observação, uma pergunta, então vai você mesmo. O Francis ali, por favor. E já quiser levantar a mão, dar uma sinalizada, fiquem à vontade, acho que é... Não, uma coisa breve, só para... Eu acho que é importante esclarecer aqui em Tiradentes, porque Tiradentes, historicamente, ficou reconhecido como lugar dos filmes radicais, de autor, e é mesmo, no fim das contas, porque eram filmes que eram realizados e que continuam sendo realizados e faz parte do ecossistema do cinema brasileiro. Porém, existe, o Juliano sabe, a equipe sabe, um desejo cada vez maior, né, de falar um pouco mais para fora desse circuito. E o que é falar para fora desse circuito? Gente, é só olhar a programação da praça, né? A gente tem tentado, só que nós nem sempre conseguimos. O Juliano sabe que tentamos estrear alguns filmes de mercado aqui e não conseguimos. Não sei se há um estranhamento, se o cara não interessa estrear o filme num festival, ele quer direto na sala, por 1000 motivos, o cara da Paris Filme vai saber. Por que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que é necessário, e acredito que é necessário pensar o cinema brasileiro como esse ecossistema. Na contramão de uma coisa que o Juliano fala muito, inclusive, da monocultura. Né? Se a gente pensa que vários esforços em pensar, né, o cinema brasileiro, de estruturar economicamente o cinema brasileiro, né, o seu desenvolvimento, os seus esforços de desenvolvimento, muitas vezes vai na mão nessa mão de pensar que o cinema é uma monocultura, que a gente tem que ir atrás de filme de público, quando, na verdade, existe uma diversidade enorme. E o nosso desejo é pensar essa grande diversidade, ainda que aqui seja o espaço de pensar esse filme pequeno, ou filme de diversos tamanhos, né? E deixar essa nota dessa aproximação frustrada na praça para esse cinema de mercado que não tem desejo de estrear no festival, porque, às vezes, o produtor ou o distribuidor não vê nenhum motivo. Nós, aqui, durante a pandemia, fizemos uma programação especial para a praça.
né, acho que é interessante falar isso, porque acho que ninguém sabe, que não seria uma edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, mas seria um recorte que a gente faria para o público da praça. E a gente exibiu alguns filmes brasileiros, entre eles comédias. Entre eles, um filme chamado Nós Não Vamos Pagar Nada, com a Samantha Schmutz, que é um filme baseado em Dario Fo, né, que é um filme assim, de pessoas que veem o preço do supermercado e saqueiam o supermercado porque está caro, né? Eu não vejo muitos filmes sobre esse tema, uma crônica social de subúrbio sobre isso. E é muito interessante o filme. Quem quiser ver o filme, Nós Não Vamos Pagar Nada, está no YouTube, uma comédia com a Samantha Schmutz, é muito interessante. Então, a gente fez essa experiência aqui. Mas, como alguns filmes eram muito velhos, provavelmente o distribuidor não achou ruim passar na praça. Mas aqui, por exemplo, a gente tem essa dificuldade. Então, existe, de fato, essa apartação. E esses filmes, como os filmes do Alder Gomes, o interesse deles é estrear diretamente na sala de cinema. Ou, talvez, o Festival do Rio, pelos motivos que a gente sabe. O Festival do Rio, né, historicamente, ele é um lugar de lançamentos de mercado também, né? Então, de fato, existe um desejo de aproximação nossa. Por isso que a gente chamou uma mesa tão diversa, para abrir esse diálogo maior. Por quê? Porque eu acredito que as disputas do cinema brasileiro nos próximos anos, elas têm que ter em vista esse ecossistema complexo, porque a gente tem visto muito claramente, nos tempos recentes, um desejo de reconcentração de recursos entre o eixo Rio-São Paulo, né? Enfim, é um assunto complexo, eu não quero tratar aqui, mas de fato, acho que esse cinema que visa público, ele tem que estar na pauta. Mas, ao mesmo tempo, essa dicotomia entre público, o autoral, aquilo, eu acho que a gente tem que rever os termos que a gente discute no cinema brasileiro, né? Enfim, esse é um esforço nosso de nos aproximar de um diálogo um pouco mais amplo. Ele é amplo, mas ele é complexo. E fugir dessas categorias primárias que a gente lida, né, de opor uma coisa a outra, ou de estigmatizar o próprio festival como se não se interessasse pelo cinema brasileiro como um todo e só pela pequena produção autoral feita com R$200. Eu acho que isso, talvez, algumas edições, esse tipo de estigma pode ter sido criado, mesmo por responsabilidade nossa. Mas há uma tentativa de superação sem perder a identidade do festival. Tá, gente? É isso. Eu acho que não é um estigma. Eu acho que isso daí é muito mais uma identidade. Eu acho que é importante ter identidade. Quando um festival perde a identidade, ele acaba perdendo o sentido de ser. Eu não acho que isso seja um estigma. Eu acho que existe espaço para cinema comercial muito grande e não falta isso. Eu concordo, mas, Guilherme, recentemente na Tela Viva News, o tal de movimento anti-woke publicou um texto assinado por duas pessoas, e, para minha surpresa, entre essas duas pessoas está um bolsonarista e o André Gatti, falando que tem que acabar com a tiranização do cinema brasileiro. E, enfim, é um texto assim grotesco, sob o ponto de vista histórico, político, etc. Então, esse estigma ele ficou, e, às vezes, ele é reforçado por gente do nosso campo. Eu acho que isso tem que acabar. Entendeu? E eu concordo com você. O que a gente tem, de fato, é uma identidade. Mas isso, muitas vezes, se transforma num estigma. Isso é um problema muito sério. Porque é um tiro no pé político de todos nós, que estamos aqui e que pensamos diferente. Estamos chegando lá, Francis. Estamos com a elite agora. Eu acho o seguinte, todo povo do mundo precisa de uma dramaturgia própria. Todo povo do mundo, das Ilhas Canárias, precisam de uma dramaturgia própria. Nós tivemos, por uma questão histórica, que veio da ditadura, do investimento em televisão, tudo, nós tivemos uma criação da telenovela. A grande verdade é assim, o Brasil é um dos maiores produtores de telenovelas do mundo, de coisa, que, de certa maneira, supriu a nossa necessidade do nosso público brasileiro de ter uma dramaturgia própria. E isso foi muito contra o cinema brasileiro, de uma certa maneira, porque
Inclusive, a telenovela chegava a roubar ideias do cinema antes mesmo da gente conseguir exibir o filme. A gente exibia o filme no festival e um mês depois estava aquela sua ideia na telenovela da Globo. E você não tinha lançado o seu filme ainda. E quando lançava o seu filme, parecia que a sua ideia era velha. Então, a gente sempre teve que correr atrás daquilo que falta. Porque, na realidade, o público que vai ao cinema, ele sabe o filme que ele quer. E o filme é o filme daquilo que ele não tem, que ele precisa. Entendeu? O grande sucesso da pornochanchada, no qual eu participei, vinha do fato de que os filmes estrangeiros eram muito pornográficos e a censura barrava. E a gente criava um produto que a gente tinha uma fatia do mercado que era só nossa, não tinha concorrência. Porque a concorrência do cinema americano ficava com os outros tipos de filme. E a gente brigava naquela faixa sozinho. Era ótimo aquela faixa. Só que o dia que acabou a censura, acabou aquela faixa, porque aquela faixa foi substituída por pornografia americana. Então, acabou. Então, a gente está sempre lutando, e todos nós vamos continuar lutando durante muito ano, para criar uma dramaturgia brasileira que o público tenha necessidade dela. Porque o público sabe o que ele quer e o que ele não quer. Ele não vai atrás daquilo que ele não quer, embora muitas vezes ele nem sabe que ele quer. É outra coisa. Como que a gente faz uma forma de o público descobrir que ele pensa que não quer aqui, mas é aquilo que ele quer. Entendeu? A Coca-Cola não entrou no Brasil porque todo mundo ficou com vontade de tomar Coca-Cola. A minha mãe conta que quando ela estava no colégio de freira, a Coca-Cola dava de graça Coca-Cola na hora do recreio. E aí todo mundo tomava Coca-Cola. Entendeu? De graça na hora do recreio, isso na época da Segunda Guerra Mundial, entendeu? E aí depois todo mundo acostumou a tomar Coca-Cola. Como que a gente faz as pessoas tomarem os nossos filmes e depois perceberem que elas gostam de tomar os nossos filmes, porque não passa na Globo, porque a novela não consegue fazer aquilo que é, porque a novela não consegue, a dramaturgia não é só da novela. Tem algumas coisas que são particulares de um filme. A novela nunca vai fazer o filme. A gente, no fundo, a gente trabalha sempre. Quer dizer, ela falou mal do... eu também odeio o termo cinema nacional. Eu sempre achei que era cinema brasileiro, entendeu? Mas a verdade é que a gente tem uma cota para cinema brasileiro. O correto era ter uma cota para cinema estrangeiro, como tem na China, como tem em alguns outros países, certo? A cota é para cinema estrangeiro. O resto do cinema que é brasileiro. Entendeu? Mas não, a gente ainda trabalha na noção de que a gente tem uma cota, a gente está em briga para ter uma cota do cinema brasileiro. Mas, no fundo, a dramaturgia é uma coisa que o público precisa. Agora, como que a gente vai suprir eles com uma dramaturgia nossa, que só nós conseguimos produzir, que só nós conseguimos oferecer, que não vai estar na Netflix, não vai estar no... É uma coisa que é um desafio que a gente tem que enfrentar. É isso que a gente tem que descobrir, é isso que eu, a vida inteira, me propus a buscar coisas novas, coisas que não tenham da dramaturgia da televisão, porque, realmente, você fala a chanchada. A chanchada sempre foi o gênero, desde o cinema mudo, que a chanchada é o gênero... já teve chanchada da Cinédia, da Atlântica, teve porno chanchada, teve Globo chanchada, teve Neo chanchada, mas tem sempre a chanchada. Esse chanchada sempre vai existir, e é bom que exista. A grande verdade, o grande sucesso do cinema brasileiro nos anos 70 e início dos anos 80, é porque ele tinha aquela chanchada que mantinha a cama, e aí quando você via e fazia um Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio deitava naquela cama que já existia, que era a cama da chanchada. Ele não chegava assim com um produto absolutamente novo. É como você trazer um filme da Índia, não sei o que lá mais. O filme da Índia pode ser ótimo, mas é um produto tão novo que as pessoas nem sabem que querem tomar aquele produto. Então, aquele produto entra e some. Como que a gente faz esse produto ser tomável e o cinema brasileiro virar Coca-Cola? Eu não sei, gostaria, mas sempre me dediquei a tentar descobrir que cinema Coca-Cola é esse que a gente pode fazer, que não precisa ser Coca-Cola, lógico. Eu estou citando só como uma metáfora, mas é isso que eu acho que é a luta que a gente está sempre tendo. Só para... Sim. Se a gente continuar Sheila, pensando no cinema... você pode fazer essa desculpa. angulação? Se a gente está pensando no cinema popular aí, Guilherme, me parece que a receita... O cinema foi procurar na televisão, né? Na televisão, na internet. Mas é um erro, porque aí a gente está macaqueando uma coisa que ele já tem. Ele não pode querer o que ele já tem.
certo? Eu até concordo que existe, mas o Paulo Gustavo foi fazer no cinema aquilo que ele não fazia, ele completava aquilo que ele fazia na televisão com alguma coisa, por isso que deu tão certo. Aqueles que só macaqueiam na televisão não funciona, é chanchada que não vai para frente. Eu não tô discordando de você, eu estou comentando que foi assim que foi. Né? Você lembra, inclusive, porque o cinema, quando começou, né? Começou tateando e fazendo os programas de televisão no cinema. Acho que a gente já esqueceu, mas a primeira, você vai vendo tatear desses filmes. Né? Então, digamos que... e também dizer que a gente... Até o elenco a gente usava o elenco da novela para chamar as pessoas para os filmes. Isso é normal, mas aí é uma troca, certo? Ainda está aqui, exatamente. Isso é uma troca, isso é uma troca, mas não quer dizer que você não pode acrescentar alguma coisa nessa troca. Sem dúvida, mas eu digo atores, né, tudo estava... Né, você fica... Né, você precisa de um calço, né, eles foram pegar lá. Não estou dizendo que eu gosto nem nada disso, eu estou só constatando, foi o que eu constatei, que a gente sabe. É que me parece que o público que está aqui não é um público que está pretendendo fazer uma chanchada semana que vem. Eu só falo isso. Seria bom que fizesse chanchada, porque não tem mais. Os filmes são super caretas. Não é possível. As mulheres vão para a cama de sutiã. Não dá. Não, senhor. Não, mas eu não estou falando pôr no chanchado, eu estou falando essa neo-chanchada que ainda existe hoje em dia. Então, muito careta. É careta, Muito careta. Mas eu acho que o cinema brasileiro está começando ele passou por um período de uma caretice atroz, realmente. Inclusive o cinema independente, vamos assim. Mas me parece que está saindo aos poucos, não é? Razoavelmente. Existe uma caretice, mas eu acho que talvez seja geracional. Precisa ver isso. O mundo encaretou, né? Para isso, a extrema-direita está aí, para botar ordem, justamente. Temos uma fala. Oi. Caraca. Meu nome é Howard, Recife, Rio. E eu queria falar um pouco só... isso, do que você falou, mais ou menos, da Coca-Cola e tudo. Eu não consigo parar de pensar nessa coisa de, a possibilidade de pensar marketing, sabe? Dentro da própria construção do filme. Que é uma coisa que, assim, eu vejo Ainda Estou Aqui... Cara, domingo, no Fantástico, tinha matéria sobre o Ainda Estou Aqui, sabe? Tinha trailer na Globo. Tudo bem, que é uma distribuição, acho que é da Sony, enfim, a Globo Filmes ali fazendo junto. Mas eu acho que envolve um pouco isso, talvez, sabe? Ter essa capacidade de pensar o marketing para que o público consiga ter a possibilidade de... aquilo existe, aquele filme existe. Eu posso ver. Beleza que talvez eu tenha que ir para Botafogo, pegar 3 ônibus para o único cinema que vai passar aquele filme, mas aí é um outro problema. Mas, assim, eu sinto que tem um medo, eu acho que no cinema independente, e até uma incapacidade financeira mesmo, nos editais e tudo, de talvez pensar esse marketing, que a Disney bota em tudo que é ponto de ônibus do subúrbio à Zona Sul um pôster da Marvel, entendeu? Então, eu acho que envolve um pouco esse assunto também, sabe? De conseguir discutir esse acesso às redes, esse acesso à televisão também, cara, botar o trailer na TV, ter alguma janela para isso, ter algum orçamento no edital já prevendo isso, sabe? Olha, eu acho que você não deve pensar em marketing quando você faz o filme. E eu sou sincero com você, eu tenho certeza que o Walter Salles não fez o filme para fazer o marketing. Ele teve dinheiro para contratar o marketing para fazer. Isso é um outro departamento, entende? Então, eu acho que o case do Walter Salles é muito interessante de estudar, mas ele não pode ser uma regra. Ele não é. É um filme completamente fora da regra, que teve uma produção internacional, entendeu? Ele é falado em português, tudo é português, mas, na realidade, a grana toda vem de fora. É um filme totalmente coisa e que teve apoio da Sony, de todo mundo. Então, não dá para ser usado como um exemplo de vamos repetir esse coisa. É um caso muito... Embora eu ache interessante se analisar, porque realmente foi um trabalho extremamente bem feito, aproveitando todos os timings perfeitos. Foi quase que a tempestade perfeita em cima do filme, mas eu concordo com você, porque o filme nem entrou estourando tanto, ele foi estourando e continua estourando, e parece que vai até continuar mais um pouco isso. Isso é muito bacana para nós, inclusive, porque, de qualquer forma, é um filme brasileiro
assim, mesmo que o dinheiro não seja brasileiro. Então, acho isso é importante. Mas eu não acho, de jeito nenhum, que o Walter Salles fez pensando no marketing. Com certeza não. Eu tenho certeza. E por isso que o filme é bom e sincero. E a cara dele é extremamente Walter Salles. Eu acho que isso faz parte do sucesso do filme. Ele não é fake. Às vezes eu vejo uns filmes querendo ser aquilo e que são fake. Isso daí não dá certo. Não acho que é você, quando faz, você tem que pensar o marketing. Mas a gente precisa realmente ter pessoas competentes, capazes de fazer o marketing do seu filme. Isso a gente não tem dinheiro, não tem nada. E não tem investimento. Durante, assim, um dos erros, para mim, piores que teve Ancine durante os anos todos, que eu falava assim, como eu fui criado em fazenda, eu tenho mania de fazer metáforas rurais, entendeu? Mas se você, eu dizia o seguinte, se você tem alguém que planta milho aqui, e tem alguém que quer comer milho aqui, o capitalismo constrói a estrada para levar o milho de um lugar para o outro. A Ancine, durante anos, investiu muito em distribuição e exibição e transformou um inferno para o produtor prestar conta e não aplicou um centavo em criação de público. Então, é difícil plantar milho e não tem ninguém querendo comer milho. E aí você fica construindo autoestradas incríveis para caminhões passarem com muito milho. Não vai passar milho nenhum, que é o que está acontecendo hoje com o cinema brasileiro. Entendeu? Então, eu acho que a gente teria que mudar realmente a política totalmente para se favorecer mais, para que se plante milho de qualidade aqui e investir para que tenha alguém querendo comer milho. Porque a estrada foi feita para ser construída pelo capitalismo. A gente está num regime capitalista, entendeu? Então, não adianta a gente querer construir um negócio socialista. A gente está num regime capitalista, então você tem que deixar o capitalismo construir o caminho. A gente não constrói o caminho. A gente não até há pouco tempo nem cota de tela a gente tinha, mas tem um monte de investimento. Hoje em dia a gente tem 5.000 distribuidoras. Para quê? Para distribuir nada, certo? Porque não querem distribuir os filmes da gente também. Eu procurei as 5.000 para distribuir o meu filme, nenhuma quis, entendeu? E o parque industrial está aumentando em distribuição. E eles reclamam que está difícil ganhar dinheiro com cinema, mas não sei que lá, lá como chama, aquele desenho animado fez 22 milhões de espectadores. Espera aí, não fez dinheiro? Entendeu? Porque a gente investiu muito na estrada, não investiu nada no milho e nem em alguém querendo comer milho. Isso que a gente tem que discutir. Como é que milho que a gente vai plantar e quem que vai comer esse milho. Só um segundo, eu concordo totalmente com o que você falou. Eu só queria dar o adendo, só que, tipo assim, eu ainda acho que a estrada está incompleta e tem gente querendo comer, já bastante, assim. Eu espero, eu ainda não estou vendo. Eu acho que o filme do Walter Salles prova que existem essas pessoas. Exato. Isso é bacana por causa disso. Essas pessoas existem. Elas não sabem que elas querem comer milho, mas elas existem. Isso eu tenho certeza. A única questão elas precisam saber. O exemplo que eu dei do Walter Salles foi só porque isso. É uma grande produção onde ela aparece, onde, cara, a minha mãe ficou com vontade de ver. Eu dou um exemplo da minha mãe porque ela é tipo suburbana clássica, que foi ver um filme super contido, porque tá tudo que é lugar. As pessoas até gostou. Mas assim, não foi ver um Malu, por exemplo. Eu dou um exemplo, porque, tipo assim, é um filme maravilhoso também, muito melhor do que, inclusive, eu ainda estou aqui na minha opinião, mas assim, que está contido ainda dentro desse espaço que, estigmatizado ou não, enfim, é um espaço... Gostei muito mais de Malu, mas realmente é triste você ver que Malu não fez 30 mil espectadores. É muito triste. Entendeu? Porque foi um marketing muito mal feito. Sou sincero, eu fui ver na 4ª semana, porque eu achei o cartaz horroroso, diziam que era um meio documentário, eu falei, ai, mais um documentário. E volto a dizer, eu ainda acho que Kleber... Quando eu vi, eu fiquei bobo. Kleber, por exemplo, em Recife, com Emily, enfim, todas essas pautas que ele consegue articular, consegue Kleber ainda furar... é bom de marketing, o pai dele é bom de marketing. Exato, e consegue furar isso com as
os contatos que ele tem internacionais, enfim, não importa. A questão É só outro que público, mas ele é uma consegue, forma, com entendeu? certeza. Eu acho que a única questão é isso. Eu acho que tem que se pensar um Eu pouquinho mais concordo sobre com isso. você, eu só estou dizendo assim, a gente não pode fazer o filme. O Kleber não faz o filme pensando no marketing. Aliás, quando ele começa a querer pensar no marketing, acho que o filme piora. De vez em quando ele dá umas escorregadas, que eu falei, isso daqui ele escorregou porque pensou no marketing, se o público ia gostar ou não. Eu estava gostando e... Entendeu? De vez em quando ele dá umas escorregadas, eu acho errado. Não pode escorregar. Alguém mais quer entrar na conversa? Comentar? Contrapor? Sugerir? Pedro. A gente está caminhando para o final aqui, porque a gente tem uma sessão lá embaixo. Pedro, sou de São Paulo. Eu queria mais fazer um comentário, puxando esse assunto sobre a discussão do marketing, e trazer um pouco o comentário, eu estava conversando aqui com a minha namorada, a questão do marketing é muito mais complexo que apenas o incentivo. Eu acho que traz muito o que o Guilherme estava falando sobre essa questão. Eu acho que é preciso, eu acho que é limitante um pouco a analogia que você fez sobre a questão do milho, porque eu acho que tem muitos mais fatores envolvidos em jogo. É preciso, no Brasil, estudar melhor os trabalhos de distribuição sobre o sentido de garantir o acesso ao cinema, por exemplo, no interior de São Paulo. Meu irmão mora em São Carlos, tem poucas salas de cinema lá. Meu irmão quase não acessa o cinema, mesmo quando ele tem interesse, o que é um evento raríssimo. Mas, vamos lá, pega 5 horas São Paulo. Quantas salas de cinema você vai encontrar em Bauru? Existe uma limitação já nesse ponto. Além do fato, outro aspecto da distribuição, que vem esse aspecto do como eu vou garantir que vai haver um espectador, seja por pôster, por propaganda, quais são as formas que você consegue se comunicar. E algo que eu vejo muitas vezes nessa discussão sobre a distribuição do cinema brasileiro é que o pessoal acaba, quanto procurando respostas, seja por editais para ter dinheiro para distribuição ou algum tipo de propaganda, não vem que é preciso ter um estudo muito mais complexo, tanto sobre o que é o público brasileiro, o que o público brasileiro pode acessar e como garantir esse acesso. Eu acho que há uma falta de investimento em infraestrutura que vem daí do governo em garantir um acesso da cultura que não seja apenas dando dinheiro em edital. Eu concordo que... Deixa a Sheila... desculpa. Não, eu acho que a gente... Não, mas eu acho que a gente precisa elevar um pouco o nível da conversa, no sentido, não é só o marketing, é uma cultura nossa. Né? É uma cultura... Aí, voltando à ementa, eu estou preocupada se a gente respondeu à ementa colocada para nós, né? Desse cinema mal visto. A gente tem, quer dizer, né? A população, a gente cria um padrão do que é o cinema correto a partir daquilo que está hegemônico nos nossos olhos. Né? E esse hegemônico é grana, esse hegemônico é marketing, esse hegemônico é cultura, esse hegemônico é colonização. Né? Isso aqui está aí. Então, é a partir disso que os filmes que não vão atrás disso, né, eles são mal vistos. Por isso que eu dei o exemplo, né, da questão de que a gente copia, né, mas, mesmo copiando, a nossa marca está lá. É aí que a gente um pouco olha. Mas não é, sabe, a gente também, o governo, é grande essa... Né? Acho que a gente... Agora vamos pensar nisso. Como é que é a nossa cultura? Quer dizer, nós somos o segundo consumidor de McDonald's. Né? A gente, em todas essas, né, consumidor de internet, de rede social, a gente bate, né? Bate as coisas, vem a própria Netflix, a Estados Unidos, depois somos nós. Quer dizer, o gosto que a gente tem, não é, pela coisa... Não sei se eu vou dizer importado o que é. Eu posso dar uma interrupção rapidamente? Então, você comenta uma questão sobre... Só para terminar. Né? Então, a gente tem que pensar que isso nos baliza. E mesmo os filmes que a gente faz... Claro, e, ao mesmo tempo, é claro que nós temos que conversar com o mundo. É claro que o cinema se faz, né, olhando outros cinemas, inclusive o americano. Né? Mas eu acho que é isso. Acho que tem
uma coisa aí. E desse ponto de vista, até porque ninguém quer saber se a gente tem muito recurso, quando se julgava que o som era mau, ninguém está sabendo que a sala de cinema não tem som, porque ela é feita para o cinema americano, que você não entende, e assim por diante. Só para a gente ir um pouquinho mais fundo nessa discussão. Eu só não gosto do termo mal visto. Acho que eles são pouco vistos, mas, quando são vistos, são bem vistos. Eu acho que a questão não é de ser mal visto. Malu foi pouco visto, mas foi muito bem visto por quem viu. Mas eu acho que a questão, Guilherme, é um pouco a ideia que ainda perdura, acho que em menor intensidade, que inclusive combina com a ideia de cinema nacional, de um subcinema, de um cinema que é mal feito, ou que tem características. O cinema brasileiro é só favela, ou só sexo, ou só questões sociais, ou só, enfim, eu acho que esses pequenos estigmas eles circulam. Eu acho que a ideia de mal visto tem a ver também com uma espécie de subalternidade em torno da ideia do cinema brasileiro perante a realeza, né? Um pouco como você mostrou. O mal visto, acho que entra aqui um pouco nessa. Sinto que esse preconceito hoje em dia seja tão forte. Eu vivi numa menos época, forte. Esse preconceito era muito mais forte. Esse preconceito a gente diminuiu bastante. Não vou dizer que sumiu, porque não sumiu um monte de outros preconceitos que podiam ter sumido. Mas eu acho que, nesse sentido, diminuiu um pouco. Eu sinto isso, eu acho. A gente conseguiu superar vários desses preconceitos, não totalmente. De fato. Luiz, quer colocar alguma coisa? Eu gostaria, da sua ponto de vista, se você quiser. Não sei. Assim, eu estava tentando. O que eu vim aqui para falar, na verdade, era meio que o oposto disso que está sendo dito, né? Porque eu acho que a gente sempre cai na mesma discussão, né? Que é dessa do mercado. Estamos aqui mais uma vez falando assim de como é que vamos vender nossos filmes, como é que o filme vai ser visto por mais pessoas e tal. E eu acho isso assim meio. Eu estou cansado, na verdade, disso. Já tem um tempo. E eu acho uma falsa questão. Eu acho que tem que se preocupar não é isso. Tem que se preocupar com a sobrevivência de quem faz cinema, sabe? Se um filme ou outro vai ser muito visto ou vai ser menos visto, isso aí é colateral para mim, sabe? Não é o que tem que se preocupar. Eu, pelo menos, não. Eu, como realizador, estou me cagando para isso. Assim, não vou me preocupar assim, agora como é que o cinema brasileiro vai fazer para ser muito visto. Vamos fazer uma chanchada para conseguir ser mais visto. Se não vou fazer uma chanchada. Obviamente, não vou. Vou fazer o que eu quero fazer. E acho que, sim. E o cinema brasileiro deveria poder ser isso também. O problema, sabe, você fala da estigmatização do festival, eu acho isso ridículo. Porque, assim, o Gramado é estigmatizado por ser aquela merda que é? Não é, sabe? Ninguém fala assim, por que não passa aí como é que é o nome do filme? Kickflip? Por que não passa o Kickflip em Gramado, gente? Porque só passa filme de mercado. E ninguém fala isso lá. Alguém fala isso? Duvido que alguém fale isso. Reclama de Gramado porque só passa isso. Sabe? Aí, quando passa aqui os filmes como esse, vão reclamar porque não está passando um filme de mercado. Sabe? Eu acho ridículo. Sabe? Eu acho que, então, assim, aí fica essa falsa questão para mim. Assim, a gente vai ficar mais uma vez aqui, desde, sei lá, dos primórdios do cinema brasileiro, tentando pensar como é que a gente supera o Império Americano e para voltar a ser, sabe, um cinema que é visto pela população brasileira. Sabe? Tipo, meu irmão, vamos mudar. É freudiano, né? Tipo assim, se a gente continuar vendo o problema pelo mesmo viés, você não vai sair nunca dele. Vamos tomar um ayahuasca aí, galera, e vamos ver se a gente consegue mudar esse sinapse para ver de outra forma, de outro lugar, né? Bom, esse é o meu ponto de vista, assim. Então, acho que, assim, sei lá, seria interessante pensar justamente que não é mal visto, porque a questão do mal visto é uma falsa questão. É que cinema, infelizmente... Ali, o Francis. Você apresenta... eu tenho alguns alunos aqui. Você apresenta um plano de um filme brasileiro, eles olham aquilo dos anos 30, 40, 50, 60. Os critérios são o naturalismo, está exagerado, não está exagerado, o ator é ruim, a cenografia é precária, não consegue ler, não se consegue ler algumas características do cinema brasileiro de todas as épocas. As outras todas do cinema americano são naturalizadas. Ninguém vai olhar um filme dos anos 30, do Raoul Walsh, e vai dizer que o faroeste, o oeste selvagem, um salão não era daquele jeito. Aqui se diz que é parecido com novela O Teatro Pobre.
Tudo bem, eu também acho que parece que o teatro pobre, mas isso é necessariamente depreciativo? Sei lá, avisa aos navegantes. A câmera trepida quando as moças passam dançando. Olha, aí é um problema porque, enfim, a câmera não pode trepidar. Ok, talvez sim, mas o que é isso que está acontecendo aqui na sua frente? É mal visto. Mal visto nesse sentido, se vê e não se vê bem. Porque a gente está colonizado por 1000 critérios. Aí a gente vê esses filmes que a gente vê aqui, como o Kickflip, né, por exemplo. O troço é tão radical que ninguém olha para aquilo e fala que o filme deveria ser de outra maneira. Eu acho que esses filmes daqui, que a gente passa aqui no Aurora, eles são didáticos nesse aspecto. Eles se afirmam no que eles são. E você pode mostrar em qualquer lugar. Ninguém vai dizer que deveria ser igual ao filme do Gus Van Sant. Porque os meninos andam de skate assim, deveriam andar... Não, ninguém faz isso. Então, acho que esses filmes radicais, eles têm uma função didática de provar que os filmes eles são o que eles são, nesse aspecto. Tá? Então, eu acredito que... Eu entendo o que o Guilherme falou, e eu concordo também, mas eu acho que o mal visto que nós colocamos, talvez... Eu até acho que essa expressão é boa, mas talvez ela possa ser mal interpretada, mas eu acho que é meio isso. Assim. Acho que, por exemplo, um filme como Estrada para Ítaca, que foi falado aqui hoje, de manhã, falado de novo agora, que o Luiz é um dos diretores, é um filme que ensinou muita gente que cinema, assim, que não tem um cinema ideal, tem um cinema possível. E eu acho que a nossa política pública lida pouco com o cinema possível, lida com o cinema ideal. E o ideal é o quê? Valor de produção. E hoje, o pior de tudo, valor narrativo. Né? Você pega esses influencers aí, o que eles fazem na análise do filme? Eles fazem análise do filme baseado nos critérios do arco do roteiro do Robert McKee. Os caras sabem, aqui é o ponto de virada. Eu não sei o que é ponto de virada. Eu escrevi 15 roteiros de longa, eu não sei. Vocês sabem? Eu estou brincando, eu sei um pouco o que é. Mas, assim, não me interessa, sabe? Assim, me interessa que cada filme tem, né, assim, as regras, entende? Eu acho que essa cagação de regra em torno do normativo, a gente está numa época em que o não normativo, os modos de vida não normativos, tudo isso a gente celebra com razão e vamos continuar. Agora, no audiovisual, o não normativo não é bem visto, não. Que esquizofrenia que é essa? Desculpa, acho que o termo é errado, esquizofrenia, mas que confusão, na verdade, que é essa? O não normativo, a gente não quer o normativo nos modos de vida, massa, legal, estamos juntos. Agora, no cinema, o não normativo é desejado. Não, o normativo é desejado e o não normativo é errado. Enfim, eu estou falando isso e eu falo como professor também, porque a gente tem esse diálogo constantemente. Como professor, desculpe, só um adendinho. Né? Os meus alunos vêm, quer dizer, tudo bem, é início de curso e tal, mas eles... Assim, eu passo o Bandido, passo o Deus e o Diabo, eles... Quando eu passo Noite Vazia, eles ficam na maior alegria. Quando vem aquela imagem arrumadinha, bonita, é tiro e queda. Mas porque eles estão acostumados a comer esse coisa no americano. É lógico. Eles estão acostumados. Se você te dá uma comida que você nunca comeu, você acha estranha a primeira vez, mas não quer dizer que um dia você não vai gostar. Para isso que eles estão na faculdade, para a gente, né, bater e mandar. Sim. Muita gente, assim, inclusive os que estão aqui, né? Assim, mas assim, gente, mas é isso mesmo, é oferecer. Eu concordo. Você oferece o Lulu de Barros. Né? Você oferece o Huberto Mauro, você oferece, sei lá, o Carlos Adriano, eles vão... o metabolismo dele vão aceitando outras substâncias, entendeu? Né? E eu queria só complementar, talvez fazendo uma ponte entre Howard e que Sheila falou, que me parece que eu acho que o que a gente está falando aqui tem a ver, em várias escalas, com o que vocês falaram de produção de cultura. E eu acho que... aqui a própria mostra tem um trabalho dedicado a isso, como o Francis estava falando em relação a uma certa pedagogia aqui. Vai lá naquela tenda, 300, 400, 500 pessoas e cachorros, eventualmente, mas não só pessoas do campo do cinema, enchem aquilo e veem coisas, muitas vezes, que elas não estão acostumadas.
existe alguma coisa aqui, um exemplo modesto, mas de produção de um certo ambiente, um ambiente de algum nível de desejo, que faz com que alunos meus que eventualmente pouco tenham ouvido falar antes de Júlio Bressani, cheguem aqui 1h30 antes da senha ser distribuída para ouvir o Júlio Bressani falar. Alguma coisa, eu acho que pode aqui estar sendo sugerida para a gente em relação à produção de cultura e produção de desejo, entendeu? De ser legal de eu vou estar aqui e falar, de estar ali naquela tenda e falar, esse filme é esquisito, mas acho que eu vou ficar aqui porque depois eu vou conversar com a fulaninha e depois tomar uma cerveja e falar nisso, ou depois vou encontrar a cineasta ali e falar, por que você fez esse negócio? Eu acho que isso produz algum tipo de relação que, em algum nível, talvez numa escala pequena, sugira algo em torno dessa produção de vínculo mesmo, né? de causar desejo. Eu acho que o exemplo que a gente está vendo majoritário, como o próprio Guilherme falou, muito atípico do Ainda Estou Aqui, eu acho que o que eu observo, porque eu, como professor de cinema brasileiro, converso bastante com eles e fico tentando entender o que aconteceu, me parece que o que aconteceu, numa escala muito grande, é uma enorme produção de desejo e expectativa. E isso, muitas vezes, é uma parte muito grande da experiência. Entendeu? Você até muito e é engraçado em relação a esse filme específico, porque muitas vezes eu vou perguntar e aí gostou e tal. Me parece que curiosamente em relação a esse filme, a expectativa e a antecipação, ela tem um papel enorme, entendeu? E essa vontade um pouco de participar. Eu sinto que eu acho que estamos aqui falando é um pouco as possibilidades em todas as escalas, né? Do mínimo, do pequeno, do médio, do grande, enfim, tudo que forma um ecossistema, de produzir um ambiente de desejo, expectativa e de... Porque agora, por exemplo, o que acontece? Por que as pessoas vão nesse filme? Todo mundo quer participar. Eu acho que aqui, de alguma maneira, numa escala menor, o que acontece também é isso. Né? Vou lá ver o filme da Aurora, eu nem sei o que é, nomes esquisitos, mas eu estou aqui, eu estou participando, viajei 5, 6, 7 horas para ficar aqui nesse lugar, para participar de uma coisa, para me sentir parte de um ambiente de conversa, enfim, eu acho que produzir esse tipo de situação social, alguma sociabilidade, por isso que eu acho que, como a Sheila falou, evocou um pouco, a mudança para o modelo on-demand, ela traz outros desafios, né? Porque nesses 100 e tantos anos de cinema, isso está ligado à construção de uma sociabilidade que tem a ver com um espaço como esse, né? Que tem a ver com chegar antes, conversar, encontrar, pegar um transporte, tomar um café, encontrar... Né? Tudo que foi feito na história do que a gente chama cinema, quase tudo tem a ver com isso. Encontrar alguém, que aí você vê, esse cara está todo dia aqui, não sei o quê, aí você conversa, aí você cria... E assim as coisas vão, né? Então, eu acho que, me parece, isso tem a ver até, enfim, com a própria experiência que o Luiz está falando, né? Eu acho que, numa escala, ali no seu trabalho em relação, a gente falou do exemplo do Estrada para Ítaca, produziu cultura, produziu desejo, produziu cultura, isso movimentou alguma coisa que foi possível e que também não estava previsto. Eu que vivi esse momento geracionalmente, acho que não estava previsto, né? Mas aquilo produziu e continua produzindo. Hoje foi falado aqui. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala, até a própria ideia, eu acho que do dar dinheiro, é preciso pensar que isso tem a ver com o tema do ano passado aqui da mostra, que tem a ver com o tempo. Porque até num dos textos a gente fala disso, né? Porque tem filmes que eles têm uma velocidade mais lenta em termos de circulação social, mas eles nunca param, eles nunca saem. Eles estreou até o próprio, enfim, grandes nomes e filmes da história do cinema, a gente olha hoje, parece que eles foram um grande sucesso. Não foram. Eles ficaram ali se mantendo. Então, porque a ideia do lucro imediato, ela destruiu o planeta, né, gente? Então, se a gente destruiu a ideia de fim do mundo, ela tem só a ver com isso. Então, se a gente pensa, nosso modelo de pensamento for a naturalização da ideia do lucro imediato de curto prazo como métrica universal, a gente vai continuar destruindo a nós mesmos. Então, eu acho que tem uma coisa a se pensar em relação a isso. Existe
um mercado. A Sheila falou, está passando Deus e o Diabo na Terra do Sol, está passando bandido, né? As coisas elas vão circulando à sua maneira, com velocidades variadas, algumas se mantendo mais, algumas com uma curva assim, algumas com uma curva assim. Mas isso faz parte, se a gente for pensar, usando, acho que a imagem que o Francis falou, do audiovisual como, de fato, um ecossistema. Eu acho que a crise climática ela não é só... Ela é um modelo de pensamento, que eu acho que a gente serve para a gente pensar vários outros ambientes. Eu acho que o ambiente do audiovisual, do cinema, ele também é preciso ser pensado como uma espécie de floresta e que tem interação, né, entre formas diferentes, tamanhos diferentes, escalas diferentes, e que se auto-irrigam, um pouco como o Guilherme falou da cama. A gente ainda tem, eu fiz aqui um solilóquio, a gente chegou no final. Então, fale as duas juntas e a gente vai terminar aqui. Tá, por favor. Boa tarde, queria parabenizar a mesa. Amanda, eu sou de Goiânia, estou residindo em São Paulo agora, e no caminho para cá, eu estava vindo de São Paulo, aí a gente parou numa cidade, em Três Pontas, conheci uma amiga da família do meu namorado, falando sobre que lá não tem cinema, e ela queria ver Ainda Estou Aqui, então ela teria que ir para Varginha. E eu já fiquei desmotivada de ouvir essas histórias, porque também, em Goiás, eu já não gosto dessa classificação de falar de cinema de arte, cinema comercial, né? Quando a gente vê, por exemplo, em São Paulo, tem lá do lado, na Paulista, muito cinema de arte, mas aí tem o chamado cinema de shopping, né? E eu vim desmotivada, pensando nessas questões de distribuição, que é uma grande questão deficitária no Brasil, que eu acho que o maior problema está na distribuição. Só que, chegando aqui, foi muito gostoso acompanhar, porque eu fui fazer uma oficina e tinha uma turma muito diversa, muita gente do interior de Minas, Cataguases e Juiz de Fora, e conheci um menino lá de Brasília de Minas, que foi parar ele foi para Belo Horizonte para poder se profissionalizar. Eu também fui para São Paulo para me profissionalizar. E pensando nessa questão das pessoas se profissionalizando no Brasil e o tanto que não tem uma formação de cinemas chamados de arte no Brasil, eu queria pensar que vocês pudessem falar talvez soluções alternativas, porque foi muito gostoso acompanhar tanta gente que não era da área também, eu conheci uma senhora que é das artes plásticas e foi fazer oficina, e gente interessada. E meu primeiro contato com o cinema na minha vida foi no interior de Goiás, num festival de cinema ambiental, no FICA, em que eu vi um documentário sobre a Serra Pelada. Isso, para mim, era impensável. Eu era criança, eu me apaixonei. E eu queria parabenizar também, porque desde eu acompanhei a Mostra Foco aqui. O primeiro filme foi com uma criança, e eu acompanhei que foi um projeto em que algumas crianças lá do projeto se interessaram por se capacitar depois para o audiovisual. E o último da Mostra Foco também foi com uma criança, que foi o filme da Marmita. E eu achei muito lindo, porque esse é um processo de talvez chegar nesse público, nessas crianças, nessas novas gerações, e nos interiores, porque foram 2 filmes filmados no interior paulista. E também como vocês pensam em chegar, ou talvez pensar o festival como uma formação de público, porque foi assim que eu me formei, me interessei pelo audiovisual pela primeira vez, e vendo essas crianças também, o menino que estava aqui, o Cauã, ele falou que tem interesse em continuar, e talvez pensar cineclubes ou mais festivais, descentralização, não só criticar a questão de déficit de distribuição, mas pensar talvez não sei, alternativa. O que é que vocês vislumbram como coisas mais concretas, como cineclubes ou mais festivais, ou uma coisa, enfim, mais concreta um pouco. Obrigada. Obrigado. Tem uma segunda, eu pediria que seja breve, a gente estourou o horário. Havia uma segunda, não? Malu. Sem dúvida, a ultimíssima. Oi, eu sou Malu, sou de Belo Horizonte. Morro de timidez, vamos tentar. Enfim, tava todo mundo falando aqui sobre marketing, essas questões. Eu estava discutindo com o P. Foi levantada uma questão ali sobre por que o cinema brasileiro não faz tal como a Disney e a Marvel. Isso me incomodou um pouco, porque a estratégia da Disney não se aplica em vários sentidos. Fechou. Fechou. Mas aí eu queria levantar isso, e o Juliano até falou sobre essa questão da participação,
e como isso levanta o desejo, a Disney vai por esse meio da participação, mas através de conteúdos transmídia. Eu acho que é por isso que pega tanto, por isso que são ações publicitárias que funcionam tanto. Mas o que eu vi no Ainda Estou Aqui foi uma coisa diferente. Eu acho que a participação se deu muito pela força das redes sociais. Eu vi um público brasileiro assim fervoroso de eu me enxerguei nisso, vamos contra os gringos ganhar a luta para o Oscar, sabe? E isso foi se alimentando até que chegou nesse nível que estamos, que a minha mãe também foi assistir, Ainda Estou Aqui. Enfim, eu não sei como chegar estimular esse público a participar dessa forma. Eu vejo que tem muitos gringos se aproveitando no nosso engajamento nas redes, mas eu acho que se tiver uma forma da gente divulgar, seria por aí. Seria aproveitar esse fenomenal engajamento. É isso. Ok. Não sei nem se é uma pergunta. Eu só rapidinho, Guilherme. Acho que você, Guilherme, Luiz, Sheila, convido a fazerem suas intervenções finais, que a gente vai ter que deixar a sala, porque tem um evento daqui a pouco. Pode continuar. Eu acho que esse público existe. Ele não sabe que ele gosta disso. Ele precisa saber coisas. Eu tive uma experiência uma vez em Ribeirão Preto, resolveram passar o meu filme A Dama do Cine Xangai na praça. E assim, estenderam uns lençóis, não sei o que lá mais. Foi uma coisa, não apagaram as luzes da praça. O filme era um filme todo noturno, e eu me lembro que eu fiquei em pânico, achando aquilo um negócio horrível. E aí, depois, no final, tinha um debate. E aí eu comecei o debate já pedindo 5.000 desculpas, porque aquilo era ruim, e um cara, assim, não era nem velho nem moço, levantou e falou assim, porque eu falei, olha, ficou meio difícil de entender, o filme já era meio difícil de entender, e ainda mais meio escuro ali na praça, com barulho, entendeu? E o cara falou o seguinte, não se preocupe, a gente não entende, mas a gente aprecia. Eu acho que isso que é importante. Existe um público que é capaz de apreciar o nosso cinema. Ele não sabe ainda, porque ele não vai, porque ele não teve nenhum motivo para ir e não sentiu a necessidade. A gente vai quando a gente tem fome, a gente come. Então, eles precisam ter fome de cinema brasileiro. Eu concordo que tem rede social, tem milhões de outras maneiras da gente fazer essa fome acontecer. E o filme do Walter conseguiu catalisar todas essas coisas de uma forma brilhante, que eu estou dizendo, que não foi duvido que ele imaginasse a metade do sucesso que o filme fez, entendeu? Tenho certeza disso, mas que bom que fez, porque mostrou que é possível fazer e outros podem repetir, sim. Sheila, Luiz, querem colocar alguma coisa de finalmente? Um comentário bem rápido, na verdade. A gente tem que lembrar que Walter Salles é uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? É só isso, gente. Espero que é o mais rico do mundo. Assim. O cineasta mais rico do mundo. Acho que também isso não é depreciativo. Eu acho que isso aí é uma capacidade não é dele. Uma coisa comparativa. Assim, a gente agora usar isso para comparar assim, o que a gente vai fazer com o cinema brasileiro, não vai fazer. A gente não vai fazer, porque alguém aqui é Walter Salles, se tivesse dinheiro, até quero conhecer. Mas, assim, ninguém tem esse dinheiro, gente. Então, isso não vai acontecer. Sheila, quer colocar alguma consideração? Eu trouxe aqui umas notas dissonantes para pensar esse cinema mal visto, brincar, não é, com essas realezas. E também, só para completar o que você estava dizendo, gente, a tela grande, que coisa que é, não é? Até os filmes, pode ser que eles nem sejam maravilhosos, mas a gente fica encantado. A gente fica encantado. Então, eu acho que isso também, né, é alguma coisa que a gente... Né, e que as novas gerações também, né, vêm aqui e ali. Eu acho que é isso. A gente... Embora eu sou da teoria que um filme que só é bom numa projeção perfeita não é tão bom. Tá bom. Hoje o Guilherme abafou. Vamos lá. Vou ficar com essa para terminar aqui nossa conversa. Obrigado, Sheila, Luiz, Guilherme. Convido a assistirem o filme do Guilherme. Convido a seguirem assistindo a mostra. Obrigado pela presença. Boa noite já a todas e todos.